primeiro-ministro da Inglaterra viajou para a Ucrânia a fim de discutir questões de segurança entre Ucrânia e Reino Unido. Enquanto estavam discutindo os diversos assuntos que tratam de guerra, geopolítica, enfim, um drone russo foi abatido próximo ao gabinete, no caso, melhor dizendo, próximo ao palácio do presidente de Volodymyr Zelensky, no ataque da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia que não tem trégua alguma, ainda que alguma autoridade internacional viaje para Kiev. Isto pois, a compreensão de Moscou é de que a guerra não é apenas contra a Ucrânia, mas também, conforme nós podemos observar, contra os demais países que apoiam a Ucrânia, e o Reino Unido é um deles. Por isso, portanto, a menor preocupação da Rússia se acertaria ou não a comitiva política aí do Keir Starmer, que é o governante do Reino Unido. Hoje é dia 16 de dezembro de 2025. Pessoal, sempre nos nossos vídeos eu faço a introdução e na sequência eu comento o dia, não é mesmo assim? Alguns pedem para que nós coloquemos datas dos vídeos quando eu falo o dia e comento nos comentários. Na descrição do vídeo eu ainda falo ali dia 16 de janeiro, enfim. Pois aí, 16 de janeiro de 2025, sejam todos bem-vindos. Se o nosso canal ajuda você a compreender as questões de geopolítica, eu peço para que você deixe o like e divulgue o nosso conteúdo para as demais pessoas que você conhece que gostam de geopolítica. Então nós temos uma série de assuntos a serem abordados aqui, e um deles diz respeito à diplomacia da Ucrânia, de modo que a Ucrânia se encontra com os governos tanto da Polônia quanto também do Reino Unido, da França. O que nós observamos é um movimento diplomático da Ucrânia a fim de forçar, não é reforçar, melhor dizendo, as relações e alianças que tem com os países da Europa Ocidental. Isto porque, a respeito de um possível governo Donald Trump, não está claro como que será, eventualmente, o apoio que a Ucrânia terá dos Estados Unidos, enfim. E por este motivo, portanto, a Ucrânia busca costurar e aprofundar as relações que tem com os diversos países na Europa. Nós vemos, inclusive, hoje, conforme as declarações, que a Ucrânia e o Reino Unido assinam um acordo de 100 anos, um acordo estratégico, uma parceria, melhor dizendo, para os dois países, envolvendo, dentre outras coisas, as questões também de defesa e militares. Vejam só, Keir Starmer é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, conforme nós sabemos, e aí diz o seguinte, o texto aqui, ó: espera-se que a parceria reforce a colaboração militar em segurança marítima e consolide a Grã-Bretanha, o Reino Unido, como parceira preferencial para o setor energético da Ucrânia, estratégia de minerais essenciais e produção de aço verde, entre outras coisas, disse aí o escritório de Keir Starmer. Além do mais, o tratado e a declaração política serão apresentados ao Parlamento Britânico nas próximas semanas, quando Keir Starmer já estiver voltado para o Reino Unido. Aí vai declarar o Keir Starmer, após o encontro com Zelensky, o seguinte: assinamos juntos um acordo histórico, o primeiro deste gênero, uma nova parceria entre o Reino Unido e a Ucrânia que reflete o enorme afeto existente entre nossas duas nações. Então, um aprofundamento de relações entre o Reino Unido e a Ucrânia e um acordo para 100 anos, um acordo de 100 anos de duração. Tá? Por seu lado, Zelensky considerou que hoje é um dia, não é histórico, e as relações entre a Ucrânia e a Grã-Bretanha estão mais estreitas do que nunca. Vale lembrar que o Reino Unido é um país importante no contexto aí do apoio para a Ucrânia. Isto é, nós temos também que o governo do Reino Unido é um dos primeiros que permitiu, ou que buscou permitir que a Ucrânia pudesse utilizar os mísseis de longo alcance contra a Rússia. Ou seja, os mísseis que a Ucrânia dispõe, que tem origem no Reino Unido, já teriam sido utilizados contra a Rússia há muito tempo. Foi só recentemente que o governo dos Estados Unidos, no caso o Biden, permitiu que a Ucrânia utilizasse os mísseis de longo alcance contra o território da Rússia, e na sequência nós tivemos e assistimos a Ucrânia utilizando mísseis de longo alcance de origem norte-americana, o ataque MS, de origem britânica, não é? O caso aí do Storm Shadow, e também os franceses chamados Scalp, enfim. Então, nós temos que o Reino Unido tem se mostrado um importante aliado da Ucrânia no contexto dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Um outro tema da questão diplomática entre Ucrânia e países da Europa envolve o encontro entre Zelensky e Donald Tusk, que ocorreu ontem, conforme nós tratamos aqui, inclusive.
O objetivo do encontro entre a Ucrânia e a Polônia, no atual cenário, é discutir questões do passado, no âmbito ali da Segunda Guerra Mundial, e questões do presente, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. No atual cenário, a Polônia, ou melhor, o governo da Polônia é um dos mais apoiantes, digamos assim, da Ucrânia no contexto da guerra, conforme nós sabemos. E mais, nós temos a Polônia com um intuito muito claro de buscar aproximar a Ucrânia para que a Ucrânia entre para a União Europeia. Isto porque a Polônia é o atual presidente, um dos atuais presidentes ali da União Europeia, e tem trabalhado no seu slogan, que é justamente Europa Segurança, Europa Segura, conforme nós tratamos aqui, inclusive. Agora, o encontro entre Zelensky e também o Donald Tusk visou tratar de dois temas, conforme nós mencionamos. Nós até vemos aí a visita do Donald Tusk ao memorial dos caídos no território ucraniano, bem como aqui o outro tema a ser tratado, o tema histórico. A Polônia se ressente bastante em relação ao modo que agiu o exército insurgente da Ucrânia no território da Polônia entre 1943 e 1945. Então, segundo a Polônia, pede que a Ucrânia reconheça eventualmente os problemas que a Ucrânia trouxe para o território polonês no âmbito da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos o objetivo da Polônia em ter acesso eventualmente às regiões dos corpos onde estão poloneses e fazer exumação de corpos e coisa do gênero, tá certo? Então, finalmente um avanço. Declaração de Donald Tusk. Há uma decisão sobre as primeiras exumações das vítimas polacas aí feitas pelo exército insurgente da Ucrânia. Agradeço aos ministros da Cultura da Polônia e da Ucrânia pela boa cooperação, estamos à espera de novas decisões. Ou seja, a Polônia quer reconstruir o seu passado e dar um desfecho nisso, de maneira digna, às vítimas que eventualmente tombaram no contexto da Segunda Guerra Mundial, polonesas, vítimas do exército insurgente da Ucrânia. E a Ucrânia, em decorrência de precisar do apoio polonês, volta para este tema, tá certo? 80 anos depois, com uma perspectiva muito mais amigável e a fim de realmente reconhecer os problemas que a Ucrânia trouxe para a Polônia na Segunda Guerra Mundial, conforme nós podemos ler na história, enfim. Então, o objetivo do governo polonês é tentar fazer a ponte e aproximar de fato a Ucrânia da União Europeia e, ao mesmo tempo, tentar reparar essa questão histórica que é objeto de disputa entre a Polônia e a Ucrânia, tentar reparar essa questão histórica entre Polônia e Ucrânia, que nós temos esse desfecho hoje. Outro tema importante para nós abordarmos aqui envolve a Polônia também, dizendo, conforme nós falamos ontem, que a Rússia faz terrorismo aéreo. Nós vemos aí a Rússia respondendo hoje. Fato é que ao longo de anos de guerra entre Rússia e Ucrânia, nós tivemos em 2014 a queda de um avião civil e agora há algumas semanas nós vimos novamente uma outra queda de avião civil sendo atribuído, portanto, ali às ações militares da Rússia. O governo russo responde que não tem interesse algum em fazer derrubada de aviões civis e que o governo da Polônia estava mentindo. Tá? No contexto da guerra, no fronte de guerra, nós vemos a Ucrânia fazendo ataques contra duas regiões da Rússia, em Tambov e também Voronezh. Voronezh é uma província mais próxima e Tambov já é uma província mais distante. E mais uma vez, conforme nós podemos observar, a Ucrânia buscando fazer ataques contra a infraestrutura de guerra. Ataques feitos em Tambov contra uma fábrica de pólvora e em Voronezh a fim de atingir tanques de óleo e combustível. Novamente, nós temos, conforme podemos observar, a Ucrânia buscando atingir infraestrutura militar da Rússia ou econômica que é utilizada na guerra, conforme temos aqui. Outro tema importante envolve o Mark Rutte. Mark Rutte, conforme nós sabemos, é o atual secretário aí da OTAN. Tá certo? E, segundo ele, é importante que a Europa tenha uma mentalidade de guerra e haja o aumento aí dos orçamentos dos países para a OTAN, ou então, se não houver isso, uma defesa e uma preparação, daqui a algum tempo a Europa terá que aprender russo. Ou seja, o Mark Rutte está dizendo que se
não houver uma preocupação militar diante do que ocorre na Rússia, ou aliás, na Ucrânia com a guerra com a Rússia, essa guerra pode se arrastar, a Rússia ficar mais forte e eventualmente subjugar a Europa e a Europa ter que aprender o russo conforme ele diz. Ou seja, uma preocupação da OTAN militar com a Rússia cada vez mais evidente, conforme nós observamos nas declarações do Mark Rutte. O outro tema importante para finalizarmos envolve eventualmente os ataques que a Rússia faz no fronte de guerra contra o território da Ucrânia. Vocês visualizam nesse mapa, aqui o Mundo no Mapa, todos os nossos vídeos têm alguma cartografia, alguma representação em mapa, justamente para que nós compreendamos o que ocorre no mundo real a partir do mapa, enfim. Nós vemos no fronte de guerra um avanço pequeno russo na região de Kurakhove e a Rússia reconquistando alguns vilarejos também na região de Kursk. Então, a Rússia atacando pesado nessas regiões a fim de avançar. E aí há a discussão de que a Rússia avança e avança pouco, e a Rússia avança com perdas consideráveis de material, e também não somente as perdas de material, mas também as perdas de muitos homens no fronte de guerra. E aqui nós vemos no mapa também a região de Tambov. Vou até aumentar o mapa para que nós observemos. Nós vemos o território, notem vocês, de Voronezh, que teve ali a presença de drones ucranianos, bem como também lá a região mais distante, a região de Tambov, os objetivos da Ucrânia em atingir infraestrutura de guerra, conforme nós observamos. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Mais uma vez eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geografia. Bons todos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.